hoje você, dentro da sua estrutura, dentro da estrutura do céu de Cabo Frio, qual é a importância do espírito altivo? Qual é o tamanho dele junto a você? Não digo tamanho no sentido da grandeza, né? Mas no tamanho da ajuda que esse espírito hoje te faz dentro da casa que você dirige. Bem, o altivo, sempre assim, fora do corpo, orienta a gente na proposta da pedagogia espírita. Ele, como espírito educador de outras encarnações, ele entendendo a importância da doutrina espírita como a educação do espírito, ele entendendo que a doutrina espírita no futuro, né, será o entendimento que será abordado do processo evolutivo do ser, né, do espírito, como Darwin trouxe o evolucionismo no sentido das espécies. O altivo mostra que a pedagogia espírita vai ser o desenvolvimento do espírito, a evolução do ser, né, demonstrando que isso vai ser algo que será implantado nas escolas, né, com o entendimento das leis de Deus, não da doutrina espírita, mas o entendimento das leis de Deus, ou seja, reencarnação, evolução, desenvolvimento, né, específico de cada um, e isso o altivo vem mostrando. E exatamente nessa proposta com ele, junto com o Dr. Herman, que ele tem dado apoio aos trabalhos da escola Camille Flammarion, que é o Instituto de Educação Camille Flammarion. Camille Flammarion foi aquele médium lá, junto a Kardec, que auxiliou até mesmo em várias questões com relação a ser o médium que Kardec buscou para a formação do livro A Gênese. E Camille Flammarion auxilia, assim, no sentido de dar apoio para que a escola, o Instituto de Educação Camille Flammarion, possa dar apoio aos recém-encarnados, trazendo desde a creche até o desenvolvimento de cada uma desses espíritos, desde a creche até o ensino fundamental, e também, depois do ensino fundamental, essas crianças serem encaminhadas para os cursos profissionalizantes. E aí, dos cursos profissionalizantes... Oi, pode falar. Dá para você começar de novo? Porque eu falei e a internet minha caiu, aqui eu conectei agora de novo. Então, repetindo a pergunta para você, né? Qual seria hoje a participação do altivo no trabalho do céu de Cabo Frio? Se você repetir para nós, seria interessante. Perdemos tudo. Não, eu acho que ficou gravado aqui. Está gravando aqui. Acho que não perde tudo, não. Mas a minha internet caiu mesmo. Não, mas eu acho que não perde, não. Tá? Fica gravado. Não. Mas daria para você repetir para nós? Claro sim. Então, o altivo ele tem mostrado para todos nós, aqui no CELD, a importância da pedagogia espírita, ou seja, o desenvolvimento da educação do espírito, porque isso ele buscou sempre muito encarnado, e como espírito, nas suas encarnações, ele sempre foi um homem da educação, na educação da alma, né? E trazendo essa forma de educação dentro de outros processos das encarnações dele, ele projetou isso na grande universidade que é o Centro Espírita Leon Denis, em Bento Ribeiro, né? É uma universidade, você vê lá o que tem de educação da alma, o que é educação do espírito. Você pode procurar tudo que você quiser de estudos, né, sobre a doutrina espírita e educação do ser, tem lá no CELD em Bento Ribeiro, né? Então, ele é um espírito direcionado a isso, a educação do espírito. E aí, na vida espiritual, ele se propõe muito a ajudar as pessoas a entender a importância da pedagogia espírita. E colocar a pedagogia espírita não como um mecanismo de colocar a doutrina espírita nas escolas, não é isso, mas o entendimento da reencarnação, comunicabilidade dos espíritos, né? Provas e expiações, grupo familiar, né? Entender o objetivo de progresso do ser passando por essas provas e por essas vivências de expiações que são necessárias para o aperfeiçoamento de cada um. Então, colocar a pedagogia espírita, tanto na família, tanto nas escolas, vai fazer com que cada encarnado entenda o objetivo da encarnação dele,
como um aluno, não é? Eu sei porque eu estou encarnado, eu sei que eu sou um espírito, eu sei que eu vou progredir, eu sei que existe reencarnação, eu sei qual é a minha função. Imagina quando tudo isso estiver no mecanismo nas escolas, proporcionando o entendimento de continuidade da vida, não é? Será fabuloso, nós teremos um mundo melhor. Então, ele orientou para que criássemos, né, junto a outros colaboradores da pedagogia, que trabalham com, são pedagogos, né, que trabalham com isso, alguns aposentados, ele uniu, né, esses colaboradores lá no CELD em Cabo Frio, e o Jocinei é o presidente lá do Instituto de Educação Camille Flammarion, colocando Camille Flammarion como sendo aquele espírito autodidata que lutou, né, por dar demonstração do objetivo de Deus, né, do universo, das leis, desse mecanismo todo, né, que é a reencarnação, o progresso, e buscando esse apoio de Camille Flammarion. Então, o Altivo mostra que com Eurípides Barçanufo e tantos outros colaboradores, nós teremos uma pedagogia espírita segura, e também com outros educadores, como Montessori, né, que foi uma grande orientadora na pedagogia, dando informações sobre essa educação, como também Pestalozzi, e buscando, com a visão desses e tantos outros colaboradores, a proposta da pedagogia espírita e auxiliando isso como objetivo de progresso. E aí, essa é a função que ele mais busca junto a nós. E também os trabalhos de receituário, que ele auxilia na parte da família e na parte com os médios, e também das orientações que ele passa com relação aos trabalhos sociais, às atividades que a obra social possa desenvolver. Ele também auxilia, junto com o Dr. Herman, a essas tarefas. Então, esse convívio, né, da experiência de um espírito que soube lutar, né, soube demonstrar isso na encarnação e que tem muito a colaborar com a formação de grupos, formação de instituições, ele auxilia muito nessa parcela. Juan, vamos fazer um exercício mental aqui e você vai me ajudar a desvendar essa situação. O que você acha se eu pensar? O que você acha se eu pensar? Veja bem, eu me aposento, eu me graduo, me licencio numa graduação de música, eu me formo professor musical, e depois de aposentado eu tenho vontade de ir para a educação, conhecer a educação. Veja bem, eu fui querer conhecer a educação e planejei na minha vida 5.000 horas aulas para me dar. Das 5.000 horas, eu cheguei a quase que 10 anos de magistério. Eu lecionei 10 anos no Estado, na SEDUC, na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, aonde eu fui conhecer o que era educar, o que era ensinar. E eu sentia, na minha vida, que eu não estava ali para a arte, mas eu estava pela arte. A arte me conduziu ali, para que eu estivesse naquele meio. Tem outros fatores que eu não vou estender para você. E isso me fez fazer várias pós-graduações, e aí eu não vou ser... eu estou conversando com você, é uma entrevista, eu não vou ser aqui aquele falso humilde, porque eu conquistei a capacidade. Hoje eu tenho 25 pós-graduações feitas na área da educação, e inclusive da educação especial, ou seja, o surdo-mudo, o cego, o Down, o autismo, enfim, eu fiz assim, eu fiz a educação especial, depois eu peguei cada ramificação da educação especial e fui me especializando em cada uma delas. E veja você que o projeto que eu tenho na minha mente é um projeto educativo. Eu quero levar a música para dentro do centro espírita. Mas a música não eu tocando ou cantando. Eu quero levar a música para ser ensinada na casa espírita.
para ser um instrumento de aperfeiçoamento do espírito também. A música escrita, a música tocada, a música falada, a música ouvida, né? Porque hoje, inclusive eu fiz também musicoterapia, eu fiz educação musical, né? com pedagogia para isso. Então, quando você me fala isso, você me assusta. Você me assusta no sentido de ver, pô, mas será que um espírito desse mexe tanto com a estrutura da gente a ponto de me levar para dentro de uma sala de aula e trazer um aprendizado prático, né? Prático, para que eu vivenciasse a pedagogia, vivenciasse a didática, né? Aprendesse a ver a dificuldade que é a educação, né? Aonde eu apanhei em sala de aula, onde eu fui xingado em sala de aula, onde eu fui maltratado em sala de aula. Não estou aqui falando isso por mal, falando a experiência que eu tive. Então, você veja bem, que profundidade é essa, né? Porque eu não sabia disso de você, e você talvez não soubesse isso de mim. E nós estamos aqui andando dois caminhos que convergem. Você tá convergindo para tudo que eu penso, que é levar a educação. Inclusive, a minha proposta rejeitada por 7 casas espíritas é levar a educação da música e a educação de reforço escolar para as crianças dentro da casa espírita. E eu falei esses dias para um amigo que eu desencarnaria satisfeito se eu visse uma pedra fundamental de uma casa espírita, de um colégio espírita sendo fundado. Eu estaria satisfeito. Então, o que você pode fazer? Você pode buscar, né, primeiro vibrações e preces, pensa em Pestalozzi, Eurípides, pensa no altivo e busca o amparo desses espíritos que querem promover, né, o processo da educação, com uma visão da educar o espírito. E aí, nessa visão do educar o espírito, o altivo sempre falava, né, que é preciso combater o orgulho. Então, dentro da educação do espírito, que o Evangelho, segundo o Espiritismo, promove isso, né, com o Cristo, com a doutrina espírita, é fazer com que as pessoas entendam os obstáculos para o avanço. Qual é o maior obstáculo para o avanço do espírito encarnado? Orgulho e egoísmo. E aí, trazer junto de pessoas, pedagogos, né, que estão aposentados ou que se afinizam com a ideia, mostrando a proposta de uma pedagogia espírita que poderá levar, através dos projetos da arte, da música, né, dos projetos da alfabetização, né, depois a gente fala isso da alfabetização de uma forma mais específica, e levar isso numa proposta de ajudar os espíritos encarnados, que têm suas limitações, a ampliar a educação do espírito. Porque, veja bem, o Dr. Herman sempre fala, vocês querem fazer... Caiu o meu. Vocês querem fazer alfabetização de adultos, mas prestem atenção, se esses adultos não conseguiram chegar à alfabetização, é porque existe um processo expiatório para eles, e que eles estão vivenciando nessa expiação. Então, se vocês querem combater isso, vocês estão, às vezes, tirando o processo expiatório que eles têm que passar. Então, se é um processo expiatório, está dentro da lei reencarnatória dele. Vocês têm que ajudar a eles a superarem essa expiação, não é? Se conscientizarem do porquê que nessa encarnação não tiveram oportunidade para educação. De porquê nessa educação o orgulho e a prepotência afastam eles do entendimento, afastam eles da escola, afastam eles do conhecimento, porque se acham autossuficientes. Então, tem que ajudar o espírito a compreender as limitações, os obstáculos, e não chegar agora pronto aqui, você vai se alfabetizar. E se esse espírito for um espírito super inteligente em outra encarnação? E se você quiser alfabetizá-lo a ele, você vai estar retornando a ele aquilo que foi tolhido dele pela necessidade expiatória. Perfeito. Olha só a visão do Dr. Herman.
Então, você tem que ajudar esse grupo de espíritos a entenderem a expiação que estão passando. E, se forem entendendo e forem saindo dele o orgulho, a prepotência e as lutas que passam, ou até mesmo as dificuldades que eles tiveram, né? Porque às vezes não são orgulhosos, são pessoas humildes, mas tiveram dificuldade de interagir com o ensino, por várias coisas da vida, né? E vocês ajudarem a ele a suportarem tudo isso, vocês estarão fazendo o quê? Educando o espírito. Porque reencarnar e ter a melhor educação é só reencarnar numa família que te dê essas condições. Né? E você vai ter a melhor educação. Então, tem que entender o que é a proposta, só para fechar a ideia. Tem que entender o que é a proposta. Então, se você e outros colaboradores compreenderem isso, aí vocês vão usar essas ferramentas todas para criar um projeto de desenvolvimento daquelas crianças, dos jovens, nas potencialidades desses espíritos e auxiliando a eles a compreenderem as limitações, criando métodos de trabalho, né, junto deles, né, no projeto, onde irá trabalhar o orgulho, o senso de equipe, aquela questão da disputa, da prepotência, de quererem ser melhor, e criar junto com eles atividades que eles percebam essas limitações e que possam aí ir se recuperando com o auxílio dos pedagogos, se recuperando desses obstáculos, se afastando desses obstáculos e deixando as potencialidades se desenvolverem. E aí sim, o mundo espiritual vai enxergar que isso é algo positivo, é algo seguro, e não somente querer ensinar música. Né? Porque e se já for um artista de outra vida? E que a música trouxe transtorno para ele? Aí você vai motivar ele a retornar naquele transtorno? Né? Dona Ivone Pereira, por exemplo, né? Teve que reencarnar numa condição onde que ela não podia ter nada que estimulasse a ela as sensações das outras encarnações. Perfeito. Para que não direcionasse a isso novamente. Né? Nas outras encarnações, tocava piano, gostava da música, nessa encarnação também, mas teve limitações para não retornar aquilo que poderia ser algo prejudicial na necessidade, no direcionamento do espírito numa nova encarnação. Dei o exemplo da Dona Ivone, que foi uma pessoa que direcionou a sua vida com segurança na encarnação, junto aos objetivos que ela teve de recuperação dela, né? Como cada um de nós faz, e do que ela utilizou de tudo isso para ajudar todos nós, né? A doutrina espírita, na divulgação, e no entendimento do que é mediunidade, no entendimento do que é a proposta, né, do progresso de cada um. Então, a gente tem que entender, gente, senão a casa espírita quer fazer coisas que às vezes não está no momento... Ai, caiu aqui. Então é isso, Carlos. Desculpa. Veja bem, Juan, quando você citou esse seu